comunicação. Veja, se você quer ser um profissional bem-sucedido, a principal habilidade do dia de hoje, da atualidade, é a sua capacidade de se comunicar. A capacidade de você criar rapport, criar empatia, né? E para isso você precisa ter um alinhamento e diminuir a sua dissonância cognitiva. O que é isso, Vinícius? É a reserva mental que as pessoas dão para as palavras. Vocês sabiam que lá no exército, quando está lá na guerra, por exemplo, 90% dos problemas graves são fruto de problema de comunicação? Sabia que nos relacionamentos amorosos, 90% dos problemas vêm da inabilidade de comunicação? Vocês sabiam que dentro das corporações, no relacionamento entre as pessoas dentro de uma empresa, um dos principais problemas é a comunicação? Você sabia que você, com seu escritório aí, ou você advogado autônomo, ou enfim, a principal barreira que te afasta de acessar aquilo que você realmente quer e gerar 80% mais resultado, está aqui, na sua inabilidade de se comunicar bem, de criar rapport com o seu interlocutor, de criar empatia com o meio que você convive. Tudo isso é possível com uma comunicação verbal, corporal e facial. Vocês sabiam que a nossa face tem microexpressões que duram menos de 1 segundo? Você sabe ler isso no seu interlocutor? Você sabe entender qual é a reserva mental que você dá para as palavras? Por exemplo, se você é um advogado que atua na área de pessoa física, especializado na área previdenciária, o seu público vai dar um significado para dinheiro diferente se você é um advogado, tem um escritório ou atua num escritório que trabalha com público que são empresas e empresários. Ele vai dar um significado para o dinheiro completamente diferente. Mas a raiz da palavra dinheiro é uma só. Mas cada pessoa, cada perfil vai dar um significado diferente para a palavra dinheiro. E se você não entender isso, você não vai conseguir se comunicar com o seu público, se comunicar com o seu cliente e criar um negócio de valor. Criar um negócio que consiga gerar valor e capturar valor e alavancar os seus resultados no dia a dia. Esse item aqui, eu poderia ficar aqui somente um dia inteiro falando só sobre comunicação. Poderia falar um dia, 10 horas direto aqui para falar só sobre comunicação. Então, essa dissonância cognitiva, você tem que diminuir isso, que é a diferença entre o significado da raiz da palavra e o significado pessoal que cada indivíduo atribui àquela palavra, que tem a ver com o sistema de crença das pessoas e a experiência de vida que aquela pessoa teve e o ambiente que ela viveu. Que é tudo isso que vai construir o significado que ela dá para determinada palavra. Se você não entender isso, você vai ter muito ruído, muita fricção na sua comunicação, você vai ter muita dificuldade de passar a mensagem que você efetivamente quer que o outro receba, que o seu interlocutor receba. E aí, o que você achou da aula de hoje? Não perca. Próxima aula, quarta-feira, às 16h06, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo lugar aqui. Vou avançar aqui, te explicando o próximo passo de como se tornar um advogado de alta performance. E não perca, você vai acompanhar aqui mais conteúdos de valor para entender como que você pode virar o jogo e realmente aqui se tornar uma pessoa de alta performance, se tornar a sua melhor versão, acessar a sua melhor versão. Ok? Então, entendemos hoje aqui como a importância da gente dominar sobre o nosso corpo, sobre a comunicação, né, e o autoconhecimento. Veja. Depois aqui a gente vai fazer uma aula também sobre domínio da mente. Aí aqui vai estar ligado sobre os 4 principais tipos de temperamento: sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico, né? Você identificar qual é o seu perfil de temperamento para que você entenda quais são
as oportunidades que você tem de utilizar a sua personalidade, as suas características pessoais ao seu favor. Tanto, por exemplo, vou dar uma palhinha aqui. Veja, o sanguíneo, quem tem um temperamento sanguíneo, tende a ser uma pessoa impulsiva, extrovertida e de energia positiva. Mas se essa pessoa não usa isso de uma maneira positiva, ela tende a tomar decisões impensadas, ela tende a se arrepender frequentemente dos impulsos que ela tem, dessa impulsividade. Mas se é uma pessoa que ela tem essa autoconsciência e ela consegue ter a autogestão das suas próprias emoções, entendendo qual é o seu perfil de temperamento, isso que vem ali de como que as atitudes, qual é os talentos, né, dela, ela consegue utilizar isso de uma maneira extremamente positiva. Tá? Depois a gente vai para o colérico. Geralmente são pessoas dominadoras, explosivas e impacientes. Veja, se você explode com todo mundo o tempo todo, ninguém quer trabalhar com você. Você vai ter dificuldade de permanecer nos seus relacionamentos, entendeu? Mas se você utiliza isso de uma maneira positiva, por exemplo, você vai ser um líder forte e realizador. E vai ter aquela energia para, a hora que você precisa exercer um estilo de liderança coercitivo, realizador, você vai tender a ter bons resultados, né? E, às vezes, se você é fleumático, é o tipo de pessoa detalhista, mas que tende a fugir do confronto, dos conflitos. E aí, o que isso pode te prejudicar? Você vai ter muita dificuldade de falar não. Toda vez que você fala sim para o outro, é quando você fala um não para aquilo que você realmente quer e que tende a ser o melhor para você, inclusive. E o quarto perfil de temperamento, que é o melancólico, que geralmente são pessoas mais introspectivas, mais sensíveis e mais profundas. O que pode ser de ruim para esse perfil? Se ela não desenvolver isso de uma maneira positiva, ela vai ter muita dificuldade de expressar para o mundo os seus próprios sentimentos e ela vai viver numa bolha, né? Agora, se consegue utilizar isso de uma maneira positiva, você vai ser uma pessoa muito mais empática, você vai ser mais sensível para com o outro, entendeu? E tudo isso tem um sentido e uma forma muito positiva de ser utilizado na advocacia. Veja, na advocacia a gente precisa de bons líderes, a gente precisa de pessoas com energia, que são extrovertidas e que tenham a coragem de tomar decisões, ao mesmo tempo que a gente precisa de pessoas também que não são tanto do confronto, são mais detalhistas, que vão levar ali uma situação, um caso, para resolver alguma necessidade do seu cliente de uma maneira muito mais compositiva, para compor ali uma conciliação entre as partes, né? Ó, a produção está falando aqui, ó, a live não